Sendo uma das personagens mais reconhecíveis no mundo dos videojogos e até uma das mais amadas, Ezio Auditore da Firenze continua a ser um marco na indústria. Num nível pessoal, esta personagem da Ubisoft é a minha favorita de todas até agora. Ao longo da sua história, vemos Ezio crescer de um jovem impetuoso a um velho sábio. Como se costuma dizer, para se ser velho e sábio, deve primeiro ser jovem e estúpido. O desenvolvimento da personagem deu a nós, os jogadores, uma sensação de crescimento, na qual aprendemos e amadurecemos junto com ele. Por este motivo, e também, claro, pela forma como foi brilhantemente escrito, não é de admirar que Ezio Auditore seja uma personagem muito acarinhada pelos fãs e um ponto de análise para este segmento. Assim, eis 10 curiosidades sobre o mestre assassino, Ezio Auditore. Ezio Auditore da Firenze, nascido a 24 de junho de 1459, foi um nobre florentino durante a Renascença e, sem o conhecimento da maioria dos historiadores e filósofos, um mestre assassino e mentor da Irmandade Italiana dos Assassinos, título que ocupou de 1503 a 1513. Ele é também um antepassado de William e Desmond Miles, bem como de Clay Kaczmarek. Este último nome pode ser um bocado estranho para alguns, mas para quem já jogou a trilogia do Ezio, é uma personagem que surge muito e que é mais conhecida como o Sujeito 16. Algo que muitas vezes é esquecido sobre o Ezio é que a personagem estreou antes do Assassin's Creed 2. A sua verdadeira primeira aparição foi na curta-metragem live action intitulada Assassin's Creed Lineage. Esta pequena curta segue o pai de Ezio, Giovanni, enquanto ele descobre a conspiração em torno de Florença. Ezio pode ser visto na mesa de jantar antes de Giovanni sair. Aos olhos da maioria dos fãs, Ezio e Altair foram os melhores protagonistas da série. E algo que ambos compartilham é a sua relação com Desmond Miles, o protagonista na era moderna da luta dos assassinos contra os Templários. Desmond é descendente de ambos os homens e é por isso que ele pode reviver as suas memórias. No entanto, Ezio não era descendente de Altair. Conforme revelado pelo escritor da série Darby McDevitt, Altair e Ezio estão no extremo oposto da árvore genealógica de Desmond. Embora não sejam familiares diretos, Ezio e Altair partilham uma particularidade no seu nome. Ezio e Altair têm significados e origens semelhantes. Altair significa aquele que voa, enquanto Ezio significa águia. Altair também vem do nome da estrela mais brilhante da constelação de Áquila, que também se traduz como águia. De acordo com os costumes da nomenclatura italianos, Ezio é um nome pessoal e Auditore um cognome que significa ouvinte e é derivado de um título profissional que geralmente pertence a juízes. Da Firenze significa simplesmente de Florença, identificando o local do seu nascimento. Assim, com Ezio Auditore da Firenze temos o significado águia ouvinte de Florença. Brotherhood é frequentemente considerado um dos melhores jogos de Assassin's Creed. Nele, Ezio evolui do jovem assassino que estava em Assassin's Creed 2 para um membro de alto escalão da Ordem. Naturalmente, a sua personalidade evoluiu ao longo do jogo. Na verdade, a versão do protagonista em Brotherhood foi parcialmente inspirada na personagem de George Clooney no filme Nas Nuvens, de 2009. O drama segue a personagem de Clooney, Ryan Bingman, enquanto viaja pelo país contratado por empresas para despedir empregados. Os sentimentos de solidão de Ryan e a tendência de esconder as suas emoções foram incorporadas em Ezio, de acordo com o escritor principal de Assassin's Creed Brotherhood, Jeffrey Yohelm. Abstergo é a empresa templária que explora e usa as memórias captadas pelo Animus, a máquina que permite ver os antepassados, para criar produtos de entretenimento. Alguns dos seus projetos mais notáveis incluem o filme Devils of the Caribbean com Edward Kenway e o videojogo Liberation com Aveline de Grandpré. Naturalmente, a empresa mistura algumas coisas para se adequar à sua agenda templária, mas, com as aventuras de Ezio, eles recusaram-se a fazer o que quer que seja com essas memórias. A empresa citou a sua corrupção e comportamento contraditório, fazendo desses os motivos pelos quais evitou usar a personagem. Embora sejam imensas as referências da franquia Assassin's Creed noutros jogos, por meio de easter eggs ou pela disponibilização das roupas dos assassinos, as aparições são bem raras. No entanto, Ezio surgiu num jogo de combate há alguns anos atrás, e esse jogo foi Soul Calibur 5. Ele usava as suas vestes do jogo Brotherhood e tinha muitas das suas armas exclusivas à sua disposição. Até mesmo o ator original, Roger Craig Smith, deu a voz para Ezio, mas este ator já é uma presença assídua em Soul Calibur devido à personagem Siegfried. Apesar de ser uma personagem altamente ocupada e até um mulherengo,
Ezio Auditore conseguiu ter tempo para o amor. E vivemos isso no jogo Revelations, onde na cidade de Constantinopla ele conheceu uma bibliotecária chamada Sofia Sartor. Esta mulher, que entrou na vida do mestre assassino, ajudou-o, curou as suas feridas e viajou com ele até Masyaf, o antigo forte dos assassinos que levou ao clímax do jogo e reuniu a personagem com o mestre Altair. Depois disso, ambos assentaram na Toscânia e tiveram 2 filhos. Mia cara, the strings of fate have drawn us together. Two Italiani, lost and alone in the Orient. Do you not feel the magnetismo? I feel many things, Messere. Nausea above all. Quando já era idoso, Ezio foi visitado por uma assassina chinesa que busca a sua ajuda para revigorar a ordem no seu país, mas ele não estava interessado em retornar a essa vida. A assassina era uma mulher chamada Xiao Jun. Ezio não queria a sua companhia, mas, após a insistência de Sofia, ele permitiu que ela passasse a noite na residência. Após uma discussão, ele convidou Xiao a acompanhá-lo até Florença para o auxiliar nos recados, e mais tarde os dois foram emboscados por um soldado imperial chinês. Jun explicou que ela era uma concubina que escapou ao se juntar à Ordem dos Assassinos, e o soldado que os atacou trabalhava para o imperador chinês. Com a expectativa correta de outro ataque na vila, Ezio fez com que a sua família fosse levada para a casa de Niccolò Machiavelli, enquanto ele e Jun ficaram para trás. Durante esse tempo, Ezio ensinou a Xiao Jun várias técnicas de combate e furtividade que mais tarde ela usaria para se vingar dos Templários, conhecidos como os 8 Tigres. Ezio e Jun foram capazes de se defender do ataque, e pela manhã ele deu-lhe um pequeno baú antes da sua partida, dizendo-lhe para o abrir apenas se perder. O mestre assassino sabia desde o início que o baú, que por acaso era de origens dos precursores, estava sempre vazio, para ensinar Jun a aceitar a responsabilidade de que só ela poderia decidir qual o caminho a seguir. Embora ele tivesse visto a raiva por trás dos seus olhos e das suas lágrimas, ele não poderia encorajar Jun a buscar vingança, pois seria ela quem cumpriria o seu próprio destino. Xiao Jun, a última assassina a conviver com Ezio, encontra-se presente no jogo Assassin's Creed Chronicles, passado na China. A morte de Ezio é abordada na animação Assassin's Creed Embers, onde podem também ver a Xiao Jun. Durante os seus muitos anos como assassino, Ezio conseguiu sobreviver a muitos confrontos com alguns dos vilões mais importantes da franquia, falar com Desmond, falar com o Zizo, encontrar Altair e recuperar o credo dos assassinos em vários locais. Mas o tempo alcança todos, até mesmo este grandioso assassino. Com a idade de 65 anos, ele foi a Florença com a sua esposa e filha para fazerem algumas compras. Quando ficou um pouco cansado, fez uma pausa num banco enquanto elas foram para o mercado. Após uma breve conversa com um estranho, ele sentiu uma dor no peito e faleceu. Naqueles momentos finais, ele estava calmo e em paz enquanto olhava para a sua família com um sorriso no rosto. E foi então que se deixou levar e assim terminou a história do florenciano. Os fãs há muito que especulam que ele foi envenenado pelo desconhecido que tinha acabado de conhecer. Pessoalmente, ver o Ezio a falecer em paz junto da sua família é perfeito. Assim, no dia 30 de novembro de 1524, Ezio Auditore da Firenze morre em Florença. When I was a young man, I had liberty, but I did not see it. I had time, but I did not know it. And I had love, but I did not feel it. Many decades would pass before I understood the meaning of all three. And now, in the twilight of my life, this understanding has passed into contentment. Love, liberty, and time, once so disposable, are the fuels that drive me forward. And love, most especially, mio caro. For you, our children, our brothers and sisters, and for the vast and wonderful world that gave us life and keeps us guessing. Endless affection, mia Sofia. Forever yours, Ezio Auditore.